Uniclac. Alô, galera ligada no LAC Concursos. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. A gente vai dando prosseguimento à nossa preparação para esse concurso. O nosso objetivo aqui é gabaritar no dia da prova. A gente quer 100%. É por isso que estudamos com foco, força e fé. Olha lá, moçada, a persistência é o caminho do êxito. Portanto, você precisa ter uma grande perseverança, enfrentar todos esses desafios. Todas essas adversidades precisam ser vencidas. Vamos lá, cumprindo as metas de estudo para termos um grande desempenho e conseguirmos a nossa aprovação. Pessoal, hoje iremos falar sobre a organização política e econômica do Estado republicano. Olha só, a gente avançando no nosso plano de estudos, já chegamos ao período republicano. E hoje a gente vai fazer uma abrangência acerca das características políticas e econômicas da chamada Primeira República no Brasil, que é o período compreendido entre 1889, a data da proclamação da República, e 1930, quando aconteceu o advento do movimento denominado Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Por sua vez, a Primeira República no Brasil encontra-se subdividida em duas fases. É muito importante que você saiba essas duas fases que compõem a Primeira República no Brasil. A primeira delas chama-se República da Espada. Vai de 1889 até 1894, quando o Brasil teve como presidentes da República militares, dois marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. A partir de 1894, os civis vão assumir o controle político no Brasil. Temos a chamada República Oligárquica, que se estende até 1930, perfeito? Então, duas fases da Primeira República no Brasil. A primeira fase chama-se República da Espada, vai de 1889 a 1894. A segunda fase, camarada, se estende até 1930 e é chamada de República Oligárquica. Vamos lá então, moçada, começando com a Proclamação da República no Brasil. A Proclamação da República deu-se em 15 de novembro de 1889, num evento que contou com a participação de setores do Exército Brasileiro, em aliança com a aristocracia cafeeira e alguns setores das camadas médias urbanas no Brasil. Perceba que no movimento que levou à proclamação da República no Brasil, o golpe de 15 de novembro de 1889, não tivemos participação popular. É um movimento que teve como protagonistas principais, como dissemos, elementos pertencentes ao Exército Brasileiro, à burguesia cafeeira e também a setores médios urbanos. Movimento, portanto, com ausência de efetiva participação popular. Uma outra característica muito importante da proclamação da República no Brasil foi a grande influência dos ideais pregados pelo filósofo Augusto Comte, que é um dos pais da sociologia, aquele que criou a doutrina positivista. Perfeito? Como é que a gente percebe aí essa influência do positivismo na proclamação da República no Brasil? Gente, você percebe claramente isso no slogan que aparece na bandeira do Brasil. Qual que é o slogan que estampa a nossa bandeira? Ordem e progresso. É um lema do positivismo, que na verdade o lema era amor, ordem e progresso. Amor por princípio, ordem por meio e progresso por fim. Perfeito? Então, ordem e progresso, o lema positivista, está na bandeira do Brasil por causa
da influência do positivismo no movimento republicano brasileiro. A primeira fase da República no Brasil é a chamada Primeira República ou República Velha, pessoal. Vamos chamá-la aqui de Primeira República. Essa Primeira República, por sua vez, está subdividida em duas fases que eu já falei para você no início da aula. Você está acompanhando, está ligado, prestou atenção e sabe muito bem que as duas fases da Primeira República são República da Espada e República Oligárquica. República da Espada, da proclamação 1889 até 1894, período em que o Brasil teve 2 presidentes da República, 2 presidentes militares, olha só, 2 marechais alagoanos. O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, governou provisoriamente de 1881 até 1891. Em 1891 ele teve o governo constitucional até a sua renúncia naquele mesmo ano. E o segundo presidente da República foi o também Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, que governou até 1894. Ele é considerado o grande consolidador da República no Brasil. Muito bem, pessoal. Analisando a estrutura política desse período, é de fundamental importância que você conheça algumas das principais características da Constituição brasileira. A primeira Constituição Republicana do Brasil foi promulgada em 1891. Perfeito? Essa é a segunda Constituição da história do Brasil, mas é a primeira republicana. Anota aí no seu caderno. A Constituição de 1891, pessoal, assegurava o presidencialismo, não é? A república, o federalismo, ou seja, o princípio que garantia certa autonomia política para os estados. Olha uma novidade aí, moçada. As antigas províncias do Império Brasileiro, com o advento da proclamação da República, foram transformadas em estados. Agora são estados brasileiros. E esses estados têm uma certa autonomia garantida pela Constituição de 1891, através do princípio do federalismo. Outra característica importante dessa Constituição, a tripartição de poderes, ou seja, o estabelecimento de 3 poderes. Poder executivo, exercido pelo presidente e seus ministros, pelo governador e seus secretários, pelos prefeitos e seus secretários. Temos também o poder legislativo, é a justiça em nível federal e também em nível estadual, não é? O poder legislativo, perdão, a Câmara dos Deputados e Senado. Poder legislativo bicameral no Brasil. Então temos a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal. Nos estados nós tínhamos quem? Os deputados estaduais na Assembleia Legislativa. E na esfera municipal tivemos a Câmara dos Vereadores. Perfeito? Esse é o poder legislativo. E temos ainda o poder judiciário, agora sim. Poder judiciário, presta atenção no serviço, meu garoto. O poder judiciário, formado então pela justiça a nível, os representantes da justiça a nível federal e a nível estadual. Essa é a tripartição de poderes, pessoal. Qual é a novidade aqui, professor? A novidade é que a primeira Constituição brasileira, aquela que vigorou durante o Império, a Constituição de 1824, tinha 4 poderes, não é mesmo? Além desses 3 poderes tradicionais, tínhamos o poder moderador, que era exercido pelo imperador. Agora na República não tem mais essa não, bacana. Acabou essa questão do poder moderador. Agora são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário.
outra novidade que a Constituição de 1891 também trouxe foi a questão da laicidade do Estado. O que significa isso, professor? Significa que a partir de então o Estado estava separado da Igreja. Então a separação entre Igreja e Estado. Temos também uma grande naturalização de imigrantes no Brasil, o estabelecimento do voto universal, masculino e aberto. Atenção, o voto deixa de ser censitário, ou seja, baseado na renda do cidadão, e passa a ser voto livre, universal, masculino, porém é um voto aberto. Não existe ainda, portanto, o voto secreto. O voto é aberto, o chamado voto a descoberto, para maiores de 21 anos que fossem alfabetizados. Portanto, estavam excluídos da cidadania plena, do direito de participação política, as mulheres, os menores de 21 anos, os analfabetos, os mendigos, os padres e militares de baixa patente. Outra característica importante do ponto de vista político aqui na Primeira República no Brasil é a chamada República Oligárquica, que vigorou no Brasil entre 1894 e 1930. Esse é o período do predomínio da chamada República dos Coronéis, República Oligárquica no Brasil, período em que nós tivemos a vigência da chamada política do café com leite, que era o pacto oligárquico envolvendo os dois principais estados do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Por esse acordo político, as oligarquias, ou seja, os grupos políticos desses dois estados, praticamente comandavam os rumos da política nacional. Quem definia lá o presidente da República era esse acordo envolvendo as oligarquias de São Paulo e Minas, respectivamente. Uma outra característica também desse período foi a chamada política dos governadores, ou política dos estados, que foi implantada no governo do presidente Campos Salles. A política dos governadores era baseada num acordo envolvendo o governo federal e os governos estaduais. Era uma verdadeira ação de troca de favor, na medida em que os estados se responsabilizariam pela eleição de políticos comprometidos a dar uma base de sustentação ao presidente da República no Congresso Nacional. Em contrapartida, o governo federal daria vultosas verbas para serem investidas nos estados, e o governo federal também prometia não fazer intervenção na política interna dos estados. Então, essa troca de favores, esse verdadeiro toma lá da cá da política nacional, era chamada de política dos governadores ou política dos estados, vigorou durante a República Oligárquica no Brasil, a partir do governo de Campos Salles. Campos Salles, que substituiu a Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, a propósito, foi o primeiro presidente civil que o Brasil possuiu, porque os dois anteriores eram militares, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Maravilha! Na esfera municipal, moçada, tínhamos uma característica fundamental que até chega a ilustrar esta caricatura que eu trago aqui na tela para você apreciar, que mostra o cidadão aqui, não é? Posando aqui com os pés sobre a mesa e sobre a Constituição. Quem que eram esses camaradas aí, professor? Esses são os coronéis. Os coronéis eram figuras políticas de grande relevo na esfera municipal e estadual. Os coronéis, pessoal, via de regra, eram grandes proprietários de terra ou grandes comerciantes, que por conta do prestígio econômico que eles possuíam, eles passavam a ter uma grande influência política. Não se esqueça que um dos mecanismos fundamentais para o funcionamento da República Oligárquica era o controle do voto, que se dava através do chamado
Voto de cabresto, pessoal. O que é o voto de cabresto? É quando o cidadão, no caso o eleitor, era obrigado a votar nos candidatos indicados pelo coronel. Senão ele ia perder os benefícios, os favores, a proteção do coronel. Era assim que funcionava. Voto de cabresto é outra característica importante. Eu ainda vou falar de maneira mais pormenorizada a respeito da característica de cada um desses elementos que compunham a chamada República Oligárquica. Vamos começar falando sobre a política do café com leite, aquele velho acordo, o pacto oligárquico envolvendo São Paulo e Minas Gerais. Olha o revezamento aqui, pessoal. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Esse revezamento era chamado de política do café com leite. É porque justamente esses dois estados eram os mais poderosos do ponto de vista econômico e também do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, por conta do café. O café que era a nossa principal riqueza durante esse período. E do ponto de vista político, porque esses dois estados tinham o maior contingente, os maiores colégios eleitorais do Brasil nesse contexto histórico. Essa é a política do café com leite, o famoso acordo oligárquico envolvendo o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, galera, que é o Partido Republicano Mineiro. Então há um acordo, há um pacto, há uma aliança entre esses dois partidos para que os mesmos controlassem os destinos políticos nacionais. O grande objetivo era conseguir uma alternância política. Sobe São Paulo, desce Minas. Sobe Minas, desce São Paulo. E assim vai. E assim a banda toca. Perfeito? É o predomínio da oligarquia cafeeira na política nacional. Temos ainda a política dos governadores, que, como eu falei para vocês, é um acordo envolvendo o presidente da República e os governadores estaduais. É uma troca de favores, é uma troca de gentilezas entre o executivo federal e os executivos estaduais. E vai se tornar o principal mecanismo de sustentabilidade das oligarquias no poder estadual, em troca de um apoio político, de uma fidelidade partidária em relação ao presidente da República. Vale mencionar também que existia a Comissão Verificadora de Poderes, que era um subterfúgio, uma espécie de mecanismo, uma espécie de controle do poder político que impedia que candidatos da oposição fossem eleitos. Então eles só seriam diplomados se comprometessem a apoiar o presidente na esfera federal, apoiar o presidente da República no parlamento, lá no Congresso Brasileiro. Senão eles não seriam diplomados, eles receberiam a chamada degola, ou seja, não teriam o direito de exercer o cargo pelo qual foram eleitos em seus respectivos estados. Essa era a chamada Comissão Verificadora de Poderes, que era comandada pelo senador gaúcho Pinheiro Machado. Muito bem, vamos em frente. Agora vamos falar sobre o coronelismo, pessoal. O coronelismo era o poder local exercido pelos grandes latifundiários, grandes proprietários de terras, que através desse poder econômico controlavam também o voto de seus agregados, das pessoas que dependiam dos benefícios dos coronéis. Os coronéis, eles concediam uma série de favores. Era o coronel, por exemplo, quem poderia arrumar uma vaga no grupo escolar para matricular os filhos dos trabalhadores. O coronel indicava a professorinha para trabalhar na escola, no grupo escolar. O coronel indicava o delegado, o coronel ajudava a eleger o prefeito. Então o coronel tinha um grande peso político na esfera
dos municípios brasileiros. Então é por essa razão que há esse predomínio desses grupos dominantes, ou seja, dessas oligarquias. Oligarquias era a união de vários coronéis que vão defender os seus interesses político-partidários. E eles vão usar de mecanismos de clientelismo, mas também vão fazer uso de mecanismos violentos através da coerção. Pessoal, olha só, tem o clientelismo que é a troca de favores. Então o coronel, ele patrocinava festas, ele batizava os filhos de seus agregados, arrumava vaga na escola, serviço público, mas em troca o coronel exigia uma fidelidade cega aos seus interesses político-partidários, hein? O eleitor tinha que ficar ligado e atender às expectativas do coronel, senão o bicho pegava, hein, moçada? Senão aí entrava em ação a tropa de choque dos coronéis, que eram os jagunços. Aí entrava em ação a jagunçada. Todos os coronéis, via de regra, possuíam grupos fortemente armados, verdadeiros exércitos paramilitares que defendiam seus interesses. Eram os jagunços, os pistoleiros que faziam a guarda pessoal do coronel, defendendo, portanto, seus interesses político-partidários. Portanto, o coronelismo tem de um lado uma face pacífica, com esse clientelismo, com essa troca de favores, mas tem uma face violenta também, gente. Tem mecanismos de coerção, de violência, através da ação desses grupos armados, os jagunços. Outra questão que facilitava a ação dos coronéis era o fato do voto ser aberto. O voto era descoberto, isso facilitava ainda mais o controle do voto do eleitor. E vamos lembrar também um outro detalhe importante, é que não existia justiça eleitoral no Brasil. Portanto, a corrupção, a fraude era uma constante. Denominava-se curral eleitoral o número total de eleitores que o coronel conseguia manipular. O controle sobre os votos, né, dos eleitores era chamado de curral eleitoral. Então perceba, você tem o voto de cabresto, que era o mecanismo pelo qual o coronel obrigava o eleitor a votar nos candidatos por ele indicados. E você tem também o curral eleitoral, que era o número total de votantes que o coronel conseguia controlar, conseguia manipular. E eram constantes as fraudes, que eu trago aqui na imagem para você. A velha política nacional, com seus vícios e defeitos, usava a folha da parreira da fraude para impedir que a verdade saísse nua e crua das urnas nas eleições. As fraudes, pessoal, eram generalizadas. Olha aí uma outra expressão que ficou muito popular nessa época no Brasil. Voto de bico de pena. Eu vou até anotar aqui para você. Voto de bico de pena. O que é isso, professor? É a adulteração das atas de contagem dos votos, de acordo com os interesses dos coronéis. Fraudes eleitorais, fraudes generalizadas, muita corrupção política e uma grande exclusão de muitas pessoas que estavam marginalizadas no processo eleitoral no Brasil. Vamos lembrar que tinha direito ao voto no Brasil apenas os maiores de 21 anos que fossem alfabetizados. Portanto, a grande maioria da população que era completamente analfabeta nem passava perto das urnas eleitorais. Por isso que a gente tem uma grande exclusão no processo eleitoral brasileiro durante a Primeira República. Olha aí o voto de cabresto aí, gente. Já trago até a caricatura, não é, do Storm, que retrata muito bem as próximas eleições. Eleições de cabresto. Aí a gente tem a soberania, que está recebendo o político, trazendo ali a rédea curta, quem? O eleitor,
Quem é ele? É o Zé Burro? Não, é o Zé Besta, que vai depositar o seu voto na urna. Esse é o chamado voto de cabresto, que era justamente, pessoal, devido ao fato de uma grande marginalização de amplos setores sociais que estavam alijados da participação política. Para ter uma participação política, para ser eleito nesse contexto histórico, tinha que fazer parte das oligarquias. A concentração da terra, uma das principais expressões da riqueza no Brasil nesse contexto histórico, e quem concentra a riqueza, concentra também o quê? O poder político. Então esses coronéis vão, através de práticas clientelísticas, ou seja, através da troca de favores, através também das fraudes generalizadas e através da coerção, viu? Através da violência, por meio de seus grupos armados, esses exércitos paramilitares que eram os bandos de jagunços que defendiam os coronéis. Olha aqui as fraudes aqui, mais uma que exemplifica muito bem essas fraudes aí, que eram uma constante no Brasil, gente. Olha para essa imagem aqui, o que você está vendo? Você está vendo um monte de caveirinha, cada qual com o voto na mão. Olha que beleza, hein? Um monte de caveirinha, um monte de esqueleto com o voto na mão, estão na fila para votar. Essa é uma alusão, pessoal, a títulos falsificados ou também a pessoas que já haviam falecido, mas que outras compareciam junto às zonas eleitorais para votar no lugar desse cidadão que já estava lá 7 palmos abaixo do chão, não é? Que já estava na cova ali, pessoal. Já tinham morrido, já estavam no cemitério, mas compareciam outras pessoas para votar. Claro, isso acontecia porque não existia a justiça eleitoral para fiscalizar o bom andamento das eleições do Brasil. Então as fraudes eram uma constante na nossa política nacional naquele contexto histórico. Agora, do ponto de vista econômico, pessoal, o que nós tivemos de grandes características no Brasil? Crises financeiras. Os primeiros anos da República no Brasil foram marcados por inúmeras crises nas finanças brasileiras. Tivemos, por exemplo, no ano de 1891, um plano do então ministro da Fazenda no Brasil, que era o baiano Rui Barbosa, que tinha o objetivo de promover a industrialização do Brasil e incentivar a produção industrial no Brasil mediante a uma grande emissão de papel moeda. Como resultado disso, nós tivemos a criação de inúmeras empresas fantasmas. O cidadão comparecia no banco, pedia um empréstimo, apresentava um projeto de implantação de uma empresa de fachada, uma empresa fantasma, pegava todo esse capital e investia tudinho na Bolsa de Valores. Ou seja, o camarada fazia especulação financeira. Isso acabou gerando uma gravíssima crise econômica no Brasil, que ficou conhecida como encilhamento. Gerou desvalorização da moeda brasileira, inflação elevada e grande especulação financeira na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Outro momento importante aqui do ponto de vista econômico foi o chamado Funding Loan, que consistiu no processo de renegociação da dívida externa brasileira durante o governo de Manuel de Campos Salles. Presidente Campos Salles, lembra dele? O presidente que inaugurou a política dos governadores. Pois é, ele é o primeiro presidente da República já preocupado com o crescimento exponencial da nossa dívida externa e vai até a Europa, juntamente com seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, e vai negociar com os credores brasileiros, com os bancos ingleses, no caso aí, e vai criar o chamado Funding Loan, que foi uma moratória da dívida externa brasileira no prazo de 3 anos, com o objetivo de retomar o crescimento econômico do país, já abalado pela grande dependência econômica e pela dívida externa que estava crescendo a olhos vistos.
Um outro evento ainda importante no que tange ao aspecto financeiro no Brasil foi a política de valorização do café. Olha só, meus amigos, o café era o principal produto de exportação do Brasil durante a Primeira República. O produto top de linha, hein? Produto que respondia por cerca de 70% das exportações brasileiras. E o café estava sujeito constantemente a várias oscilações no preço do produto, na cotação no mercado internacional. Então isso preocupava os principais estados produtores do café. Quais eram os principais estados produtores do café no Brasil? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então eles vão realizar no ano de 1906, no interior do estado de São Paulo, lá no Vale do Paraíba, na cidade de Taubaté, uma reunião para discutir possíveis soluções para a crise internacional do café. Sempre que o produto tivesse uma oscilação, o governo deveria bancar os prejuízos dos cafeicultores. O governo deveria usar verbas públicas para retirar o estoque excedente do produto do mercado, diminuindo assim a oferta desse produto com o objetivo de alavancar o preço, aumentar a cotação do café no mercado internacional. É claro que nem sempre isso funcionava, perfeito, pessoal? Essa é a política de valorização do café que contribuiu para uma retenção dos lucros, uma concentração dos lucros em cima desses estados grandes produtores do café e acabou repartindo a dívida com quem? Com o povo, gente. Afinal de contas, como é que o governo comprava esses estoques excedentes do produto? Comprava com verbas públicas. E de onde vinham essas verbas públicas, eu pergunto? Ganha um doce quem adivinhar? Lógico, essas verbas vinham dos impostos pagos pela população. Então é a população que ia carregar esse pesadíssimo fardo, essa pesadíssima saca de café nas costas, no lombo da população que estava pagando. O governo concentrava os lucros para os cafeicultores e repartia a dívida para o povão. Olha que maravilha, não é? É assim que o negócio funcionava. Vamos lá. Ainda estamos falando de economia brasileira na Primeira República. Se a gente fala de economia bacana, a gente está falando de café. O café, olha o café aí, gente, cafezinho bom, cafezinho brasileiro. O principal produto de exportação do Brasil, cujos principais produtores eu até já falei na aula, mas eu vou repetir: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O café que estava sujeito a constantes crises de produção, sempre que a cotação do produto oscilava no mercado externo. Aí quem é que entrava em ação? O governo, para manter o lucro dos cafeicultores. Até mesmo, pessoal, desvalorizando a nossa moeda para manter a margem de lucro dos cafeicultores. Afinal, o café basicamente era exportado para a Europa em libras esterlinas. Fica a dica aí para você. Além do café, nós tivemos um surto importante da extração do látex na região amazônica, que chegou inclusive a ocupar o segundo posto na pauta das exportações brasileiras, ocasionando uma grande migração de nordestinos para a Amazônia. A mão de obra fundamental nos seringais nativos da região amazônica era composta por nordestinos que fugiam da seca, da concentração da terra, da expropriação, da marginalização política e social e vão para esses seringais nativos, onde são explorados também. Por conta da extração do látex, que rendeu muita riqueza para o Brasil, mas vamos analisar que essa riqueza
ficou concentrada nas mãos dos seringalistas, que eram aquelas empresas que controlavam a extração do látex nos seringais. Essa riqueza, evidentemente, não ficou com os seringueiros. Os seringueiros tinham péssimas condições de vida, baixíssimos salários. Perfeito? Porém, o látex gerou muita riqueza em Belém, em Manaus. Olha o Teatro Amazonas, por exemplo. É construído no contexto histórico da extração do látex lá na região amazônica, quando o Brasil era o campeão absoluto da produção de látex, gerando inclusive um conflito diplomático com a Bolívia, pessoal, que foi a chamada Questão do Acre. Questão do Acre, quando seringueiros brasileiros invadiram o Acre, que até então era um território boliviano, gerando aí um litígio com o governo vizinho. Esse conflito só foi resolvido em 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis, tendo à frente o grande ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Barão do Rio Branco, que fez com que o Acre fosse incorporado ao território brasileiro, tornando-se, então, parte constituinte do Brasil. Então, o Acre, que era originalmente boliviano, passou para o Brasil a partir de 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, numa consequência direta da expansão da extração do látex na região amazônica, que não durou muito tempo, é verdade. Já na segunda década do século XX, essa atividade econômica entrou em franco declínio por causa da concorrência asiática. Acontece que os ingleses levaram mudas da seringueira e as plantaram lá em suas colônias na Ásia. E essa concorrência foi fatal para os destinos da economia da borracha amazônica, causando a sua decadência. Bom, a gente teve então o café, o principal produto da economia brasileira na Primeira República. A gente teve também a borracha, que teve durante um certo período uma importância muito relevante. Porém, a gente tem outras atividades, pessoal. Olha só, nós tivemos um surto de industrialização no Brasil. Surgiram pequenas fábricas brasileiras, indústria de bens de consumo não duráveis, indústria têxtil, perfeito? Indústria de tecidos, olha aí, indústria de bebidas, cigarros, calçados. A gente tem essas indústrias de bem de consumo não duráveis e que não se utilizavam de uma grande tecnologia, não exigiam grande tecnologia. Essas indústrias brasileiras que vão ter um surto de crescimento durante o contexto da Primeira Guerra Mundial, que dificultou a importação de mercadorias europeias, surgindo então uma política de substituição das importações, estavam concentradas basicamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Apresentavam um pequeno mercado consumidor com uma mão de obra extremamente explorada. Pessoal, quem era essa mão de obra extremamente explorada pelas primeiras indústrias no Brasil? Basicamente, essa mão de obra era composta por imigrantes. São os imigrantes que vieram para o Brasil. Inicialmente, esses imigrantes vão se concentrar no campo, onde estava o plantio de café. Mas, com o passar do tempo, há um êxodo rural, não é? O pessoal vai para as cidades, vai se tornar mão de obra barata para as nascentes indústrias da região sudeste. E nesse contexto histórico, não existiam leis trabalhistas para defender os direitos dos trabalhadores. Não existia, por exemplo, jornada de trabalho regulamentada, nem carteira de trabalho, muito menos Ministério do Trabalho, nem pensar em justiça do trabalho. A questão era
pesadíssima. Então, por essa razão, muitos desses imigrantes vão formar os primeiros sindicatos no Brasil para lutar pelos seus interesses, inclusive com a atuação significativa dos anarquistas. No Brasil nós tivemos aí o chamado anarcossindicalismo. Até a década de 1920, o início da década de 20, o anarcossindicalismo tinha uma grande influência sobre o movimento operário no Brasil. Em 1922 foi fundado o Partido Comunista Brasileiro. Então, a partir desse momento, é o PCB que vai defender a bandeira dos direitos dos trabalhadores, assumindo a vanguarda do movimento operário no Brasil. Maravilha! Vamos conferir algumas questões aí desse assunto que a gente acabou de estudar. Primeira questão aqui, moçada, o período da história política brasileira, que vai de 1889 a 1930, costuma ser designado pelos historiadores de diferentes modos: República Oligárquica, República do Café com Leite, República Velha ou Primeira República. Essas são todas as denominações que os historiadores utilizam para definir o período que vai da proclamação da República, 1889, até o advento da Revolução de 1930. Perfeito? Então são vários nomes. República Oligárquica, República Velha, República do Café com Leite ou Primeira República no Brasil. Beleza, tem mais um pedacinho aqui. Neste período, em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos candidatos por eles indicados. Tal prática ficou conhecida como voto de cabresto, um tema que a gente estudou nessa nossa aula aqui, pessoal. Olha o comando da questão. As duas expressões grifadas. Quais são as expressões grifadas aí, professor? Coronéis e voto de cabresto referem-se respectivamente a quê? Quem eram os coronéis? Os coronéis eram grandes proprietários de terra que conseguiam, através do clientelismo e da coerção, controlar o voto das pessoas que dependiam de seus favores, os seus agregados. E o voto de cabresto era esse voto controlado, até porque o voto era aberto, o voto não era secreto. O coronel podia manipular a vontade do eleitor. Então vamos lá conferir as alternativas. Os coronéis, pessoal, eram os grandes proprietários de terra? Beleza, eram sim. O voto de cabresto era o voto secreto? Não! Voto de cabresto era voto aberto, pessoal, o chamado voto a descoberto. Então a letra A está errada. Letra B. Aos oficiais de carreira que exerciam cargos políticos. Esses eram os coronéis? Não. Os coronéis eram os grandes proprietários de terra. E o voto de cabresto era o voto censitário? Não. O voto censitário vigorou no Império. Agora o voto era universal, masculino e aberto. Fica ligado, letra B está errada também. Letra C, a influência dos oficiais do Exército na tomada de decisões políticas e ao voto censitário. Letra C também está errada, pessoal. Letra D, os coronéis eram os grandes proprietários de terra. Beleza, maravilha. O voto de cabresto era o voto aberto dado sob pressão. Opa, legal demais. Essa é a alternativa correta, a letra D, gente. Temos ainda a letra E, que diz que os coronéis eram grandes proprietários de terra. Tá correto. Mas o voto de cabresto era voto censitário? Não, gente. Na Primeira República não tem mais voto censitário. O voto é universal, masculino e aberto para maiores de 21 anos que fossem alfabetizados. A única alternativa correta, já vimos, que é a letra D. De Deus. Vamos para a próxima aqui, gente. Número 2. Durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, o Águia de Aia,
colocou em prática uma reforma financeira. Lembra da reforma financeira que acabou gerando uma grave crise econômica com especulação, com inflação, com falências, que ficou conhecida como encilhamento. Lembra dessa crise? Nós falamos agora há pouco. Vamos lá então. Essa reforma, letra A, tinha por objetivo controlar a onda inflacionária e reduzir o processo especulativo na Bolsa de Valores. Não, pessoal, o objetivo dessa reforma política era incentivar o processo de industrialização no Brasil mediante uma grande emissão de papel moeda e o financiamento para a abertura dessas novas empresas, dessas indústrias. Beleza? Tá errado a letra A. Letra B. Resultou na amortização da dívida externa, bem como na suspensão do pagamento de seus juros por 3 anos. Não, gente, na verdade, essas aqui são características do funding loan no governo do presidente Campos Salles, cujo ministro da Fazenda era Joaquim Murtinho, quando foi feita uma moratória, uma renegociação da dívida externa brasileira junto aos bancos ingleses. Está errado também. Letra C. Consistiu na elevação dos juros e da taxa cambial, levando ao crescimento da receita pública e diminuição do custo de vida. Errado também, não é essa os objetivos, as metas principais dessa reforma financeira proposta por Rui Barbosa, no governo provisório do Marechal Deodoro. Letra D tinha por finalidade favorecer a expansão industrial por meio da ampliação de créditos ao setor. Beleza, moçada. Grande emissão de papel moeda, criação de linhas de créditos para os empresários investirem no surgimento dessas empresas. Só que, na verdade, surgiram empresas fantasmas. A galera era malandra mesmo. A malandragem colou solta aí, gente. Porque aí o pessoal pegava esse financiamento nos bancos e não investia no setor produtivo. Investia no setor especulativo na Bolsa de Valores. Isso gerou o quê? Inflação, especulação financeira, falências, crise generalizada no Brasil. Então a letra D está correta. O objetivo era favorecer a industrialização do Brasil, não é? Eram boas intenções do ministro Rui Barbosa. Só que de boas intenções, camarada, o inferno está cheio, não é mesmo? Letra E diz que visava fiscalizar a venda de ações com a finalidade de impedir a propagação de empresas fantasmas. O que mais teve nessa época foi empresa fantasma. Neguinho dava nó até em pingo d'água. Resposta correta, então, mais uma vez, letra D. Essa política, essa reforma financeira visava incentivar o processo de expansão industrial no Brasil. Legal? Muito bem, próxima questão aí, gente, olha só. A República Velha, ou Primeira República, é o nome dado ao período compreendido entre a proclamação da República em 1889 e a eclosão da Revolução de 1930. Todas as afirmações sobre a Primeira República estão corretas, exceto, olha só, a gente vai procurar agora nessa questão a única alternativa que está incorreta. Vamos conferir então. Primeira, letra A República da Espada abrange os governos dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi durante a República da Espada que foi outorgada a Constituição que iria nortear as ações institucionais durante a Primeira República. Entre elas, a aprovação, a promulgação da Constituição de 1891. Beleza, moçada, tá corretíssima essa afirmação. Letra A. Letra B. O período da República da Espada foi marcado por crises econômicas, o encilhamento aí do Rui Barbosa, como a do encilhamento, e por conflitos entre as elites brasileiras
como a Revolução Federalista no sul do Brasil e a revolta da Armada da Marinha Brasileira. Beleza, correto, pessoal. A República da Espada é uma fase de consolidação das estruturas republicanas do Brasil e ocorrem conflitos. A Revolução Federalista no sul do Brasil e duas revoltas da Armada. Esse movimento começa no governo de Deodoro da Fonseca e só é pacificado no governo seguinte, do Marechal Floriano Peixoto. Tá correto a letra B também. Vamos para a letra C, mais do que depressa. A República Oligárquica foi marcada pelo controle político exercido sobre o governo federal pela oligarquia açucareira mineira e pela elite rural paulista, conhecida como política do café com leite. Opa, tá querendo me enganar? Pera lá, gente, é a oligarquia cafeeira. Oligarquia cafeeira que deteve o controle político nacional durante a chamada República Oligárquica. Não é à toa que surgiu a política do café com leite. Açúcar, região Nordeste, moçada. Então tá errado aqui, olha só. É oligarquia cafeeira. Então essa é incorreta e a gente está procurando a incorreta. Já vamos marcar aqui a letra C aqui, asterisco nela. Letra B, foi no período da República Oligárquica que ainda se desenvolveu mais fortemente o coronelismo, garantindo o poder político regional a diversas elites locais no Brasil. O coronelismo era o poder exercido pelos grandes proprietários de terra que manipulavam as populações na esfera municipal através do voto de cabresto. É uma característica desse período? Claro que é. Está correto. Portanto, a única alternativa incorreta é a letra C, moçada. Maravilha. Tem mais? Tem mais. Olha só. Questão de número 4. Tem uma citação aqui da obra Gabriela Cravo e Canela, do célebre escritor baiano Jorge Amado. Olha só. Seu mundinho, todo esse tempo combati o Senhor, mas eu quem mandou atirar em Aristóteles. Fui eu quem mandou atirar em Aristóteles. Estava preparado para virar ilhéus ao avesso. Os jagunços estavam de atalaia, prontos para obedecer. Os meus e os outros amigos para acabar com a eleição. Agora tudo acabou. Olha só, gente, nessa citação, nesse trecho da obra Gabriela Cravo e Canela, do escritor baiano Jorge Amado, nosso grande Jorge Amado, está descrevendo uma realidade que predominou na história brasileira durante a Primeira República, que é o coronelismo. Você está ligado que já falou aqui dos jagunços, não é? Da ação violenta nos processos eleitorais. Então vamos conferir as alternativas. A letra A diz que essa realidade faz referência ao tenentismo, que considerava o exército como a única força capaz de conduzir os destinos do povo. Errado, pessoal. Essa afirmação faz alusão ao fenômeno do coronelismo, ao poder exercido pelos grandes proprietários de terra. Letra B, coronelismo, que se constituía em uma forma de o poder privado se manifestar por meio da política. Sim, o poder econômico acabava aglutinando também o poder político. Letra B está correta. Letra C diz que é o mandonismo, criado com o objetivo de administrar os conflitos no interior das elites agrárias do país. Muito pelo contrário, gente. O fenômeno do coronelismo contribuiu para acirrar ainda mais as disputas políticas, gerando muita violência, muito sangue derramado nesse contexto histórico do Brasil, gente. Letra D, messianismo, entidade com poderes políticos capaz de subjugar a população por meio da força. Não, gente, nada disso.
O messianismo foi verificado em movimentos como Canudos, no sertão da Bahia, e Contestado, na região sul do Brasil. Letra E, integralismo, que consistia em uma forma de a oligarquia cafeeira demonstrar sua influência e poder político. Nada disso, moçada, nada disso. O integralismo foi uma corrente política que surgiu no Brasil na década de 30, durante a Era Vargas, nada tendo a ver com esse movimento ligado a lideranças locais, os coronéis. Então a alternativa correta é a letra B. Legal então, pessoal. Forte abraço, bons estudos e cuide-se bem. Até a próxima. Clique like.